Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender como encontrar raiz quadrada de números grandes, de números com vírgula. No vídeo aqui nós vamos trabalhar com aquelas raízes quadradas que são exatas. Depois eu vou tirar um vídeo para a gente fazer aproximações de raiz quadrada, beleza? Eu quero ensinar duas formas de encontrar raiz quadrada de um número grande. A primeira forma será pela decomposição e a segunda forma ela vai ser por meio desse métodozinho aqui que eu gosto de usar, certo? Não vou dizer que eu inventei, porque alguém também já deve ter tido essa ideia, mas eu desenvolvi ele enquanto eu dava minhas aulas de ensino fundamental, beleza? Então, nós vamos jogar alguns números aqui, calcular a raiz quadrada deles por esses dois métodos, embora eu vá dar preferência para esse aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vamos tomar alguns exemplos aqui. Nosso primeiro exemplo será a raiz quadrada de 324, beleza? Pelo primeiro método que eu falei, que é o método da decomposição, nós vamos decompor o 324 na multiplicação de vários valores. Fica assim, ó, 324, aí você puxa a barrinha aqui, certo? Bom, o 324 é um número par, então dá para dividir ele por 2. Como é que a gente faz isso? 324 é 300 mais 24, concorda? Metade de 300 é 150, metade de 24 é 12. Então, 150 mais 12, 162. Beleza? De novo, nós temos o número par, então dá para dividir por 2. 162 dividido por 2. Bom, 160, metade de 160 é 80. E o 2, metade de 2 é 1, então fica 81. 81 não dá para dividir por 2, então agora nós vamos dividir ele por 3. 81 por 3 dá 27. 27, gente, também dá para dividir por 3. Tá? Dividindo ele por 3, a gente encontra o 9. 9 dividido por 3 dá 3, certo? E 3 dividido por 3 vai dar 1. Como eu quero a raiz quadrada, o que eu vou fazer? Vou pegar de 2 em 2, certo? Esse aqui, note que sempre é o mesmo número, tá bom? Então, nós vamos fazer a multiplicação. Cada par de números aqui, a gente vai considerar como se fosse um só. 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3 dá 18. Ou seja, a raiz quadrada de 324 é igual a 18. Beleza? Bom, essa é a primeira forma de resolver. Nós vamos usar agora esse métodozinho aqui, que é uma alternativa que também você pode utilizar. Pois bem, pelo segundo método, né, vamos puxar aqui uma linha para a gente fazer uma separação, nós vamos também encontrar a raiz quadrada de 324. O que você tem que fazer? Você tem que saber de cabeça essa tabelinha de 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, né? 7 ao quadrado, tudo, do 1 ao 9, beleza? Então, quais são os passos que você vai seguir? Primeiro, você vai verificar o último algarismo. Como assim? Qual é o último algarismo do número 324, que é de quem eu quero encontrar a raiz quadrada? O último algarismo, gente, é o 4, certo? Quando a gente olha aqui para essa tabelinha, nós temos o 2 vezes 2, que termina com 4, e o 8 vezes 8, que termina com 4, que é o 64, certo? Isso significa que a raiz quadrada de 324 ou será um número terminado com 2 ou um número terminado com 8, igual a gente já sabe que é o 18 aqui, né? Mas vamos fingir que a gente não sabe. Então, o primeiro passo, eu verifiquei o último algarismo. Eu já sei que o último valor, né, o último número lá será ou terminado com 2 ou terminado com 8. O próximo passo é identificar o intervalo. Em qual intervalo o número 324 está? Você vai concordar comigo que o 324 está entre o 100 e o 400. Concorda comigo? Então, ele está por aqui assim, ó, entre o 100 e o 400. Isso significa que a raiz quadrada é um número entre 10 e 20, certo? Quais são os números terminados com entre 10 e quais são os números entre 10 e 20 que existem? O 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18 e o 19. Então, a raiz quadrada vai ser um desses números, do 11
ao 19. Mas aí, eu tenho 9 opções, do 11 ao 19. Aí, eu vou utilizar somente aqueles que terminam com 4, certo? Que no caso é o 12 vezes 12 e o 18 vezes 18. Então, a raiz quadrada de 324 será 12 vezes 12 ou 18 vezes 18. Se você fizer o teste e multiplicar 12 vezes 12, você vai encontrar um número terminado com 4. Se você fizer o teste 18 vezes 18, você também vai encontrar um número terminado com 4. Então, aqui, você, de uma gama de números, você já tem só duas opções. Então, você já poderia fazer a multiplicação e ver qual desses que vai dar certo, qual desses que vai dar o 324. Mas você pode usar aí o cérebro mais um pouquinho e fazer uma aproximação, certo? Você tem que pensar, o 324 está entre o 100 e o 400, concorda? Então, aí eu vou me perguntar, de quem o 324 está mais perto? Ele está mais perto do 400 ou ele está mais perto do 100? E a resposta é, ele está mais perto do 400. Do 324 para o 400, faltam só 76. Né? Agora, do 100 para o 324, falta 224. Então, vamos lá. Aqui você tem um limite, que é o 10 vezes 10. Embaixo você tem um limite, que é o 20 vezes 20. E aqui no meio você tem duas possibilidades, o 12 vezes 12 e o 18 vezes 18. Como você sabe que o 400 é o mais próximo do 324, é razoável que a tua resposta seja aquela opção que está mais perto do 20, que é, no caso, o 18. Aí você faz a multiplicação, 18 vezes 18, e vai descobrir que a raiz quadrada, de fato, de 324 é 18. Beleza? Nessa aqui, gente, eu demorei mais para explicar, mas se você dominar a técnica, eu acredito que você consegue resolver bem. Até porque tem uns números que, quando a gente faz a decomposição, fica bastante difícil. Então, fica aí com a opção que você achar melhor, tá bom? Então, eu resolvi a raiz quadrada por dois métodos. O que eu vou fazer? Eu vou para a próxima. Então, se você quiser, você para o vídeo, você anota, porque aí eu vou vir agora com o quadro limpo para fazer um novo cálculo para você e mostrar como é que você pode achar a raiz quadrada de outro número. Vamos então para mais um número. Talvez você tenha pensado, poxa, professor, a decomposição é muito mais fácil. Naquela anterior foi bem mais tranquila, sim. Mas às vezes a gente chega em umas raízes quadradas como essa aqui, ó. Raiz quadrada de 289. Aí lá vai você tentar decompor ela, aí você vai decompor o 289, e aí você tenta, sabe que não vai dar por 2, que não dá exato. Se você tentar por 3, não dá certo. Se você tentar por 5, não dá certo. Por 7, por 11, por 13, aí você fica, poxa, o que eu vou fazer? Porque essa decomposição, gente, ela não é simples. Porque ela aqui não dá para decompor e achar a raiz quadrada, porque na verdade você tem que já achar a raiz quadrada dela direto de cabeça. Ou então sair testando números. E não é fácil, tá certo? Porque enquanto no 324 eu pude decompor ele em vários números bem minúsculos, não é o caso que acontece no 289. Né? Você pode até parar o vídeo e ficar pensando por quanto você poderia dividir isso aqui e talvez você não acharia a resposta. É a hora que esse métodozinho aqui, ó, ajuda pra caramba, beleza? Então vamos ver como é que ficaria. Eu tenho que achar a raiz quadrada de 289. O primeiro passo é verificar o último algarismo. O último algarismo é o número 9. Então eu vou pensar, quais desses números multiplicados por ele mesmo terminam com 9? Bom, o 3 vezes 3 termina com 9 e o 7 vezes 7 termina com 9, porque é o 49. Então, o primeiro passo é verificar o último algarismo. Próximo passo é identificar o intervalo. Aonde está o 289? Bom, o 289 está entre o 100 e o 400. Beleza? Não é isso? 289 fica por aqui assim. Aí, então, do lado de cima você tem o número 10 vezes 10 e do lado de baixo você tem o 20 vezes 20. Dos valores que nós temos aqui, são 9, do 11 ao 19. 11, 12, 13 e por aí vai. Desses 9 números, só 2 podem ser a resposta. Nós estamos aqui na casa entre o 10 e o 20. Então, nós temos aqui ó, o 1 aqui, não é isso? Ou será o 1 acompanhado do 3, ou seja, 13 vezes 13, ou 1 acompanhado do 7, 17 vezes 17.
Aqui você já poderia testar na caneta. 13 vezes 13 e 17 vezes 17. Um dos dois vai dar 289. Mas aí é hora da gente usar mais um pouco a cabeça e fazer a aproximação. De quem o 289 está mais perto? Ele está mais perto do 100 ou ele está mais perto do 400? Do 100 para o 289, eu tenho que andar 189. Do 289 para o 400, eu tenho que andar apenas 111. Não é isso? Com mais 11 vira 300, com mais 100 vira 400. Então, é lógico que o 17 está mais perto. Essa última etapa talvez é a que não é tão clara às vezes. Às vezes. Então, quando ela não é tão clara e você não é tão bom de conta, você já vai ter diminuído em duas opções, ou 13 ou 17. Então, você faz 13 vezes 13 e 17 vezes 17. Então, o 17 é o mais perto. Então, vamos só tirar a prova real aqui. Ó. 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49, sobre 4. 7 vezes 1 dá 7, com mais 4 vai dar 11. Aí 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Aí você tem aqui o 9, não é isso? 1 mais 7 dá 8. 1 mais 1 dá 2. Ou seja, a raiz quadrada de 289 é o 17. Professor, e se eu fosse decompor? Bom, você teria que enxergar que isso aqui dá para dividir por 17, mas isso aqui não é fácil. Nem para mim, que sou professor. A não ser que eu já usei muito aquele número, não dá. A única forma de decompor o 289 é dividindo por 17. E enxergar isso aqui não é brincadeira. Por isso esse método aqui ajuda bastante também. Professor, eu tenho que escrever isso aqui tudo na prova? Claro que não. Você tem que decorar essa tabuadinha aqui e essa maiorzinha você apenas tem que lembrar ela de cabeça, tá? É uma dica, tá bom? Então vamos achar aqui mais uma raiz quadrada. Para o vídeo, anota se você quiser anotar e vamos achar mais uma raiz quadrada. Mais um exemplo. Digamos que você está lá resolvendo a prova, você precisa calcular a raiz quadrada de 20,25. Eita, agora o negócio ficou complicado, entrou vírgula no meio. Eu vou te mostrar que é muito simples, beleza? 20,25. Qual é a raiz quadrada disso? Enfim, o que a gente vai fazer? A gente vai fingir que não tem vírgula. Então, na verdade, por um momento, nós vamos focar nossa mente na raiz quadrada de 2025. Eu fingi que a vírgula não existe, tá beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Primeiro passo, verificar o último algarismo. O número é terminado com 5, ou seja, se ele é terminado com 5, a única opção é o 5 vezes 5, que dá 25. Então, eu já sei que a raiz quadrada de 2025 é um número terminado com 5. Beleza? Próximo passo, identificar o intervalo. Aonde está o 2025? 2025 é um número entre 1.600 e 2.500, não é isso? Então, de um lado de cá você tem o 40 vezes 40 e do lado de cá você tem o 50 vezes 50. Quantos números terminados com 5 tem entre o 40 e o 50? Lembra, entre o 40 e o 50 nós temos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. O único terminado com 5 é o 45, não é isso? Então, a raiz quadrada de 2025 é 45, beleza? Professor, mas tem a vírgula. Sim, tem a vírgula. Então, o que você vai fazer? Coloca o 45 aqui. Bom, você sempre vai ter a metade de casas depois da vírgula. Então, se aqui você tem duas casas depois da vírgula, aqui você vai ter uma. Então, vai dar 4,5. Se você fizer a multiplicação, 4,5 vezes 4,5, te garanto que você vai encontrar 20,45. Resolvida a questão. Mais um número com vírgula para a gente achar a raiz quadrada, não é isso? Ó? Raiz quadrada de 0,1156. Essa aqui eu vou achar dos dois jeitos, tá bom? Primeiro eu vou achar pelo métodozinho aqui, depois pela decomposição. Então vamos lá. Finge que não tem vírgula, então na sua cabeça você vai procurar a raiz quadrada de 1156. Tá beleza? Vamos lá. O último algarismo é 6. Nós temos aqui 4 vezes 4, 16.
Nós temos 8 vezes 8, 64. Opa, tá errado, não é isso? Na verdade é aqui, ó, 6 vezes 6, 36, tá bom? Então o número ou ele é terminado com 4 ou ele é terminado com 6. E agora, o intervalo, onde é que está o 1156? O 1156 está entre o 30 vezes 30 e o 40 vezes 40, ou seja, entre o 900 e o 1600. Então eu vou delimitar aqui, ó. Eu tenho o 30 aqui em cima, eu tenho o 40 aqui embaixo, certo? Entre o 30 e 40 eu tenho os 30 e poucos, né? 31, 32 até o 39. A gente sabe que o término do número é com 4 ou com 6. Então vai ser 34 ou será 36, beleza? Qual dos dois é? Bom, vamos fazer a aproximação. Terminado com 6, gente, é o mais difícil, porque eles ficam mais pertinhos um do outro, tá vendo? Ó? Aqui, ó, o 5 fica bem no meio, não é isso? Aí depois vem os terminados com 6. Aí se distanciando mais ainda, vem os terminados com 9. Aí distanciando mais ainda os terminados com 4. E mais distante ainda os terminados com 1. Então esses dois que estão mais perto são os que ficam mais difícil de fazer o cálculo de cabeça e saber de onde ele está mais perto. Mas não quer dizer que é impossível. Mas, pintou a dúvida, testa 34 vezes 34 e 36 vezes 36, tá bom? Mas vamos tentar aproximar aqui, gente. Nós temos aqui o 1156. O 900, para virar 1156, quanto que eu tenho que aumentar? Eu tenho que aumentar 256. O 1100 para virar 1600, finge que o 56 não existe. Do 1100 para o 1600, nós temos quanto? 500. Né? Então, mesmo tirando esses quebradinhos, vai dar 400 e pouco. Então, do 900 para o 1100, aumenta 200. Do 1100 para o 2000, para o 1600, né, nós temos aí quase 500. Então, é lógico que eu vou usar o 34. O 34 está mais perto, certo? Veja, você pode cortar esses números aqui e fingir que é 1100. Então, 900 para 1100 falta 200. Do 1100 para os 600, faltam 500, falta mais. Então, a raiz quadrada de 1156 é o próprio 34. Professor, mas se eu quisesse fazer decompondo? Vamos tentar. Então, ó, 1156. Você vai dividir por 2. Metade de 1100 é 550. Aí você pode até anotar no cantinho assim, bem pequenininho lá no caderno. 550. Metade de 56 é 28, certo? Então vai dar 578. Então você vem, anota aqui o 578. Por 2, metade de 500 dá 250. Aí você pode até anotar lá no cantinho, né? 250. E aí então você vai ter a metade de 70, que é 35, e a metade de 8, que é 4. Então vai dar 289. 289. Aí lembra do que a gente fez ainda agora? Que eu falei para você que não é fácil achar a raiz quadrada de 289 decompondo, porque é difícil enxergar que isso aqui só dá para dividir por 17, não dá para dividir por número pequenininho. Aí dá 17, 17 por 17 dá 1. Então, tanto a raiz quadrada de 269 quanto de 1156, decompondo dá para achar. Mas às vezes você vai chegar num ponto onde você vai ter que usar um número tão grande, né, que vai ficar complicado você conseguir enxergar isso. E agora, o que eu faço? Vou juntar os pares. Ó. 2 vezes 2 e 7 vezes 7. Tá? Então, eu vou ter o quê? 2 vezes 17. 2 vezes 17 dá 34, que é a mesma resposta que a gente acabou de achar, tá bom? Então é isso. Aí talvez você diga, professor, você está esquecendo de alguma coisa? Eu falei, sim, eu sei que eu estou esquecendo. Eu estava gravando aqui, não estava lembrando que nós temos que pensar na vírgula, não é isso? Estava esquecendo da vírgula. Então vamos lá. Bom, como é que vai ficar? Nós fingindo aqui que não tem vírgula, seria o 34. Então eu venho e escrevo aqui também o 34. Como é que vai ficar a situação? Eu tinha 4 casas depois da vírgula. Aqui tem que ter 2. Então, você anda da direita para a esquerda. Ó. Se você colocasse aqui, você teria uma casa depois da vírgula, né? 3,4. Então, você tem que voltar mais uma. Agora, você tem 2 casas depois da vírgula. Como não tem mais nenhum número aqui, você coloca assim.
Então, a raiz quadrada de 0,1156 é 0,34. Beleza? Resolvida a questão. Bom, já te mostrei como achar a raiz quadrada de número normal, de número com vírgula. E quando ele for grandão assim, com muitos zeros, ó, raiz quadrada de 688.900. Bom, toda vez, gente, que o número tiver terminado com zero e ele tiver raiz quadrada exata, você vai perceber que ele tem uma quantidade par de zeros. Pode ser 2 zeros, podem ser 4 zeros, não importa. Então, assim como na vírgula a gente finge que a vírgula não existe, a gente vai fingir que os zeros não existem, tá bom? Então, nós vamos aqui nos preocupar com a raiz quadrada desse número aqui, ó. Tá bom? É a mesma coisa sem os dois zeros, 6.889. Você pode decompor 6.889, vai ficar enorme, né? Mas você pode aqui também usar nosso método. Final 9. Quem é que dá final 9? O 3 vezes 3 dá final 9 e o 7 vezes 7 dá final 9, tá bom? Então, a raiz quadrada vai ser terminada com 3 ou terminada com 7. 6.889. O 6.800, gente, está aqui, ó, entre o 6.400 e o 8.100, concorda? Então, nós estamos aqui trabalhando com algo entre 80 e 90. Como é terminado com 3 ou com 7, será 83 ou 87. O 6.800 está bem perto do 6.400, né? De 6.400 para 6.800, veja que eu estou arredondando, só dá 400. Agora, do 6.800 para 8.000, eu tenho que aumentar mais de 1.000 aqui, não é isso? Então, com certeza, a raiz quadrada exata vai dar 83. 83 vezes 83 vai dar 6.889. Então, aqui dá 83. É, professor, mas tem os zeros. Sim, tem os zeros. Então, vamos lá. Cada par de zeros, eu vou colocar um zero aqui. Então, no caso, vai dar 830. Tá bom? Então, essa é a ideia. Cada dois zeros, na raiz quadrada só vai ter um. Se tivesse mais dois zeros aqui, professor, aí teria mais um zero aqui. Tá bom? 83.000, tal, por aí vai. Então é isso. É uma dica. Se você está se preparando para alguma prova que tenha matemática financeira, é esse tipo de raiz quadrada que geralmente você tem que fazer, que é a raiz quadrada exata, tá certo? Quando ela não é exata, geralmente no enunciado da questão ele já vai dizer para você quanto que é a raiz aproximada. Por isso que é importante você saber fazer esse tipo de raiz quadrada, aqui da exata, porque aquela que é aproximada, quase sempre, lá no enunciado já vai vir dizendo para você quanto que é aquele valor, beleza? Então é isso aí. Você pode pegar qualquer número na calculadora e multiplicar ele, 77 vezes 77, anota vários, depois em um outro momento tenta fazer usando esse método. Você pode usar também a decomposição, certo? Só que na decomposição às vezes é meio complicado, tá bom? E como é que fica, professor? Tem que anotar essa bagulheira todinha aqui na prova? Não, é bom que você saiba isso aqui de cabeça, e aí faça de cabeça. Poxa, se 5 vezes 5 é 25, se eu botar um zero aqui e um zero aqui, fica 50 vezes 50, que dá 2.500. Não é isso? Mas é seu critério, é uma dica apenas, cada aluno tem que achar o seu caminho. Então, bons estudos e valeu!